Fala, rapaziada, beleza? Seguinte, hoje o assunto é sobre cinema e a gente vai falar aqui um comparativo, né, de dois filmes, né? Um é Point Break ou Caçadores de Emoção, né? O título aqui no Brasil, e outro é Velozes e Furiosos, né? Que está se encaminhando pro desfecho, né? Tem esse filme que vai estrear agora em maio e mais o seguinte, fora os spin-offs que vai ter, né? Com certeza, pelo que eles adiantaram já vai ter um só das mulheres e com certeza deve ter talvez um do personagem do Ludacris, né, e o do Tyrese Gibson, que é o o Tej e o Roman Pierce, né, e igual tem também já do Hobbs e Shaw, né, então assim, vai terminar aquela franquia a principal, né, mas vai continuar de outras formas, né. É uma coisa assim bem estranha, né, curiosa, né, você vê um filme com mais tensão assim, né, longa, né, tem obviamente, né, Sexta-feira 13, Halloween, filmes de terror, né, é uma coisa mais comum, só que não é aquele sucesso estrondoso, né, blockbusters, né, e você imagina, pô, como que o Velozes e Furiosos chegou a essa condição, né, cara, essa longevidade, né, e tudo, né, e é porque realmente é bom, entretém, você assiste o filme, por mais que tenha aqueles absurdos, né, que os caras no último eles foram até pro espaço e tal, mas é legal, é bacana, cara, entretém aquilo lá, ele pega bastante essa parte de aventura, né, das coisas assim que tinham assim nos anos 80, que prendia bastante a nossa atenção, né, de corrida de carro e tudo mais. Mas hoje o comparativo é sobre esses dois filmes, né? Por mais que eu goste de Velozes e Furiosos, cara, mas se você prestar atenção no primeiro filme, a história é idêntica, o teor dela com o Caçadores de Emoção. Temos dois agentes do FBI infiltrados, né? No caso do Caçadores de Emoção, era para descobrir quem eram os responsáveis pelos assaltos a banco, né? Que tinha gangue, né? Que fazia, né? Que assaltava até com as máscaras dos ex-presidentes americanos. E no caso do Velozes e Furiosos, que eles assaltavam os caminhões de carga, né? Então, ele tem aquele mocinho, né? O personagem lá do FBI, né? Que ele tenta descobrir quem é, acha que é outro e tal, igualzinho nesse daí. No Caçadores de Emoção também, eles fazem uma batida para algumas pessoas que eles achavam suspeito, não era. Também ocorre no Velozes e Furiosos. Até que o cara começa a ficar amigo, né? Do principal líder, né? E acaba gostando e cada vez mais ele se envolvendo com toda aquela situação, né? A princípio também, no Caçadores de Emoção, ele não foi amigo de cara, né, do cara. Ele até criou um caso lá, né? Porque aquela cena que eles estão jogando futebol americano na praia, né? O cara é jogador de futebol. E ocorre muito semelhante também no Velozes e Furiosos, que ele tenta, né? Ele desafia, né, o Vin Diesel, né? O Toretto, né? Lá na corrida e tal, né? E primeiramente rola aquela rusga, mas que depois eles acabam se tornando amigos com o passar do tempo, né? Tem também o romance, né? Que no Caçadores de Emoção, o cara ele se interessa pela Lori, né? Acho que era Lori, não lembro o nome. Agora esqueci, não, Lori acho que é o nome da atriz. Tyler, né? Que era ex-mulher, né, do personagem do Patrick Swayze, o Boy. E o outro, e no Brian, né, no Velozes e Furiosos, ele se interessa pela irmã do Toretto, né? E também ocorre aquela questão de acharem que foram usadas por ele, né? Por eles depois que descobre que eles são filtrados, né? Do FBI. Cara, se você pegar toda essa linha, cara, e fizer essa analogia, você percebe que é uma história que puxa a outra. E também, né, no final, é igualzinho, aqui vai um spoiler, mas eu acho que todo mundo aqui já deve ter assistido esses filmes, né? Que quando ele chega, né, tanto no Caçadores de Emoção quanto no Velozes e Furiosos, no Caçadores de Emoção ele passa por um período, né? O Body consegue fugir e ele passa perseguindo ele até que ele chega no final e descobre que ele... E deduz que ele estava na tempestade de 50 anos, né? Que um ano antes eles falavam dessa tempestade que a cada 50 anos ela vinha, né? Rasgando o Pacífico, né? Na costa da Austrália e se tornava um grande point break de ondas, né? E ele encontra ele lá e ele deixa fugir. E no Velozes e Furiosos também. Só que no Velozes e Furiosos o Toretto não estava fugido, né? Eles no final rola aquele desfecho, né? O Toretto se acidenta, né? Com o Mustang lá, né? Acho que é Mustang. Dodge, não sei. É aquele carro americano lá, preto, bonito pra caramba. E ele dá a chave do carro pra ele, né? Eu ainda te devo um carro de 10 segundos. Então, se você pegar essas linhas desses dois filmes, cara, é muito parecido.
Obviamente, né, cara, se a gente aprofundar mais, né, em outras coisas antigas, de repente, nem Caçadores de Emoção é uma história assim tão original, né? Que se tratando de aventura, se tratando de cinema, você sempre tem alguma coisinha ou outra que acaba se tornando uma referência, né? Mesmo que discreta e mesmo que não é proposital, né? Mas, assim, são dois filmes excelentes, cara. Caçadores de Emoção, eu ainda acho que merecer uma continuação, né? Eu ainda acho, até hoje assisto Velocidade Máxima. Velocidade Máxima poderia perfeitamente se chamar Point Break 2, talvez, porque o cara também é um agente, tudo, né? Tem aquela cena do ônibus, o cara planta bomba, então poderia ser uma continuação, claro. E obviamente ele seria totalmente diferente, né? Do contexto, né, em si, mas pô, poderia. E Velozes e Furiosos é bom que continuou, tiveram alguns atropelos, né, até chegar mais ou menos naquele nível que, pô, vamos fazer agora o trem acontecer, né, quando o Vin Diesel assumiu a franquia, né, e tudo, e fez do filme da franquia um grande sucesso. Mas enfim, eu aguardo ansiosamente por essa estreia agora em maio e vamos lá. Até a próxima, galera.